Então, vamos retornando. Vamos colocar na posição de meditação, mantendo nossa coluna ereta. Traga toda a consciência para o seu corpo. Traga toda a atenção para os seus pés, suas pernas, coxas, coluna, braços, cabeça. Traga toda a sua atenção para o momento presente, para o seu corpo físico. Pressione sua respiração, a temperatura do lugar em que você está. Vamos fazer as 9 respirações de purificação. Por um instante, mantenha a mente calma, chamata em chinês. Mantenha os olhos abertos e fixe seu olhar
à frente de você, visualizando a sílaba A, mantendo sua atenção toda colocada diretamente na sílaba A, sem distração. Se sua mente distrair durante a prática, imediatamente retorne à observação do A e mantenha-se de forma fixa, visualizando somente a sílaba A, que pode ser visualizada num campo azul, circundada por um halo de arco-íris. Vamos fazer prática de chinês, 3 minutos.
por um instante, sem distração, ao invés de observar a sílaba A diante de você, observe o ponto de partida da visão. Observe aquilo que estava observando A. Acima de sua cabeça, mais ou menos um antebraço de altura, visualize uma sílaba A na cor branca. Visualize que imediatamente o A se transforma no Guru, no Idam, no seu lama raiz, acima da sua cabeça. Sinta o seu canal central plenamente aberto. Sinta o topo da cabeça, o canal central aberto no topo da cabeça. E na continuidade, há um antebraço de distância entre você e o lama raiz. Há espaço, mas como continuidade do seu canal central. E acima, a distância de seu antebraço, está o seu lama raiz. Fortaleça essa visualização. Sinta a presença dele acima de você, em muita clareza. Mantenha a visualização até que você sinta o topo da cabeça aberto, um comichão. Prece Igor Yoga, da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó
precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Visualize que da testa, da garganta e do coração do lama, acima da sua cabeça, há uma corrente de luz que sai da testa, da garganta e do coração dele e tocam sua testa, sua garganta e seu coração. Visualize que o lama vai diminuindo o seu tamanho acima de você. Na medida em que o tamanho se dissolve, diminui, ele vai se aproximando da sua cabeça até que ele tenha o tamanho de um punho. Toca o chakra da coroa. Visualize que o lama desce pelo canal central, adentrando pelo topo da cabeça, tamanho de um punho, e diminuindo o tamanho até que, chegando no chakra da garganta, ele tem o tamanho de um dedo, seu dedão. E ele desce pelo canal central até entrar no seu coração no tamanho de uma unha, da unha do seu dedão, que é o tamanho de um tigre. E ele se dissolve no seu coração, se fundindo com a sua mente, fazendo da sua mente a mente iluminada. Por um instante, repouse e relaxe. Esse aspecto da mente iluminada. Visualize Exuão diante de você, como protetora. Visualize todo o espaço em que você está, o espaço de seu trabalho, seus afazeres, como protegidos por Yeshuão, por todas as Dakines e Dakas. Soma Mara Yodza. Soma Mara Yodza. Soma Mara Yodza. Bem, nós damos sequência, então, no nosso estudo. Nós estamos discutindo a prática de Shiné. Semana passada nós falamos das duas práticas, a Shiné com esforço e a Shiné natural. Antes de continuar aqui com a Shiné última, né, gostaria de, se alguém teve alguma sensação durante a prática, quiser fazer algum comentário também, a palavra fica aberta, podemos me interromper, inclusive.
Então vamos lá para a Chinê última. Então já ficou bastante claro, né, nos dois encontros anteriores, essa perspectiva do chinês com esforço, em que a gente colocou a sílaba A diante de nós, focamos nossa atenção no A, né? Chinês sem esforço é o momento em que nós já não precisamos mais do A diante de nós, porque nós simplesmente nos soltamos, e aí, chinês última. Chinês última, ela vai estar na mesma relação que daqui a pouco a gente vai olhar para yogas dos sonhos, yogas de clara luz, yogas do sonho de clara luz. Então, a chinê última é uma chinê que já se incorpora à vida diária, já se incorpora à nossa prática. Então, é uma mente que começa a sentir os efeitos da prática. Nós dizemos que nós fazemos fogo, naturalmente vai aparecer fumaça. Então, naturalmente, nós começamos a trazer os efeitos da prática, o nosso corpo começa a trazer os efeitos da prática, a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas passam a ser marcadas pelos efeitos da prática. Enquanto na segunda etapa ainda há um pouco de esforço envolvido na absorção do objeto, a terceira etapa é caracterizada por uma mente tranquila, leve, relaxada e flexível. Os pensamentos surgem e se dissolvem espontaneamente e sem esforço. Então, não é que nós precisamos seguir ou deixar, ou que nós vamos seguir ou deixar de seguir os pensamentos, as coisas que surgem. Elas simplesmente surgem e se dissolvem. Por que elas simplesmente surgem e se dissolvem? Porque nós não vamos nos distrair com elas. Então, elas são bolhas que surgem e se estouram. Na tradição Dzogchen, esse é o ponto em que o mestre introduz o aluno ao estado natural da mente. Isso é conhecido como a instrução de apontar a natureza da mente. Devido ao fato de o aluno ter desenvolvido o chinês, o mestre consegue apontar a natureza da mente para que o aluno, a natureza da mente que o aluno experienciou, mas não reconheceu. Então, esse é o ponto, né? Porque o mestre consegue falar da experiência. E muitas vezes o aluno, dentro da prática, dentro dos ensinamentos, dentro da tradição, ele experimenta a natureza da mente, ele experimenta a natureza pura da mente, mas ele ainda não é capaz de reconhecer aquilo como a natureza pura da mente. Então, nós vamos fazendo esses movimentos. No primeiro movimento, o movimento externo, olhamos a letra A. Depois, nós vamos diminuindo o esforço, tirando o objeto e simplesmente ficando no calmo permanecer, olhando para a natureza pura da mente. Enquanto nós ainda temos um observador e um observado, e isso ainda tem um aspecto racional, a gente ainda não conseguiu experimentar, fazer a experiência. Quando nós soltamos todos os aspectos de observador e observado e reconhecemos somente presença, somente consciência, né, o mestre pode dizer, esse é o estado natural. Mas quem vai dizer se nós encontramos ou não, experimentamos ou não o estado natural, quem vai reconhecer isso é o professor. Então, ele é a pessoa habilitada, né, para, de alguma forma, após o apontamento, pelo apontamento, ajudar a gente a reconhecer que aquela experiência, né, que aquela sensação, experiência, sei lá que nome a gente pode dar para isso, foi a experiência
da natureza pura da mente, a experiência da mente dela mesma, da base. Devido ao fato de um aluno ter desenvolvido o chinês, o mestre consegue apontar para a natureza da mente que o aluno experienciou, mas não reconheceu. A instrução de apontar a natureza da mente ajuda o aluno a distinguir a mente em movimento, quase sempre emaranhada com pensamentos e conceitos, da natureza da mente, que é a consciência pura não dual. Que o Rinpoche o tempo todo está apontando para nós como alunos dele, né? Que ele o tempo todo está falando sobre isso, apontando para isso, né? Então, eu gosto muito de usar uma das práticas que ele sempre apresenta, que é essa prática de se visualizar no céu claro de outono, sem nenhuma nuvem, dissolver o corpo e permanecer só a presença. E relaxar ali nessa presença. Porque, de alguma forma, ali não há um objeto observado, não há um objeto observando, há só abertura, como espaço, a mente-céu, só espaço aberto. Não há o que ser observado, não há o que observar e também não há quem observa. Isso é Shiné última. Então, não há quem medita, não há objeto meditado, a ser meditado, mas também não há quem medita, não há o meditador e não há em que meditar. Né? Então, é simplesmente a abertura e entrega. Essa é a natureza, né? Essa é a abertura, a natureza. A instrução de apontar a natureza da mente ajuda o aluno a distinguir a mente em movimento, que é essa mente que segue os pensamentos, que vai, que vem, que se confunde, que se perde, que gosta, que deixa de gostar. Está presa em emaranhados de pensamentos e conceitos da natureza da mente, que é consciência pura não dual. Esse é o estágio final da prática de Shiné, permanecer na presença não dual. Isso é o estado de Rigpa. Esse é o estado de Rigpa. É o estado desperto, né? É o estado de pura presença, pura abertura, o estado propriamente dito desperto. Então, o Rinpoche vai chamar nossa atenção para 3 obstáculos que estarão aí na medida em que surgirão, na medida em que a gente pratica chinês. Claro, a gente só vai reconhecer os obstáculos se a gente praticar. Na medida em que a gente pratica, naturalmente os obstáculos vão surgir. No desenvolvimento de chinês, 3 obstáculos precisam ser superados: agitação, sonolência e lassidão. E normalmente esses 3 estágios eles caminham mais ou menos na mesma sequência, né? Nós ficamos mais tempo num ou no outro, mas normalmente eles seguem, inclusive, essa sequência. O primeiro momento é a agitação. Nunca, para quem está começando a meditar, foi tão difícil ficar parado quanto aqueles 3 minutos, né, em que nós fazemos chamada, que nós fazemos chinês. Parece que o corpo quer se mover, parece que a mente não consegue, é tanto pensamento que surge, nem tinha ideia de que tinha tanto pensamento passando pela mente, né? Tudo surge ali em uma agitação absurda, né? Quando nós olhamos aquela, não sei se vocês já viram, aquela imagem que os tibetanos utilizam para a prática de chinês, para a prática de chamata, os estágios da nossa mente, desde o começo, do momento em que nós começamos a praticar, que é o macaquinho puxando o elefante, e o monge, que é o nós ali com a mente, o elefante é o símbolo da mente, e de repente um macaco puxando nossa mente. É basicamente isso que nós estamos ali o tempo todo quando estamos
tentando praticar chinês, né? É aquele macaco puxando a nossa mente para lá e para cá. Na medida em que vamos pacificando o macaco, pacificando o elefante, naquele desenho, né, chega um momento que, inclusive, o macaco e o elefante se fundem, né? Não há mais diferença no movimento entre macaco e elefante, e o mongezinho vai tomando as rédeas da prática e subindo ali em todos os estágios, né, da absorção meditativa. Seja como for, o primeiro obstáculo é a agitação. A agitação faz com que a mente salte incansavelmente de um pensamento para o outro. E isso vai dificultar muito a concentração. Para evitar, acalme-se antes da sessão de prática, evitando atividades físicas ou mental excessivas. Alongamentos lentos podem ajudar a relaxar o corpo e acalmar a mente. Depois de se sentar, respire devagar e profundamente. Crie essa regra de concentrar a mente imediatamente quando iniciar a prática, para evitar desenvolver o hábito de vaguear mentalmente enquanto estiver sentado em postura de meditação. Um ponto muito interessante dentro da tradição é usar as 9 respirações. Porque as 9 respirações, de alguma forma, elas vão, elas vão fazer com que a gente se concentre, que traga atenção para o corpo, que purifique os canais e, de alguma forma, as 9 respirações, elas também funcionam para nós como uma espécie de um marcador, né? Nós vamos iniciar a meditação. Então, as 9 respirações trazem nossa atenção para o corpo, relaxamos e já fazemos as 9 respirações. Na minha prática, eu, quanto Denis, na minha experiência, se eu sento para fazer meditação, sem fazer as 9 respirações, é como se minha mente, a mente em movimento, estivesse ligada numa velocidade 5. Né? São muitos pensamentos passando, é muita coisa que vai e vem, tem uma série de coisas ali surgindo do trabalho, de um montão de coisas. Quando eu faço as 9 respirações, é como se eu encontrasse um espaço seguro para a prática. É como se, com o tempo, corpo, os canais, tudo mais, entrassem numa certa harmonia de como que, assim, a prática vai começar. Né? Então, o Rinpoche utiliza muito, e o bom como um todo, né, a tradição bom, ela utiliza as 9 respirações como esse espaço de equilíbrio, trazer a atenção para o corpo, purificar os canais. Então, ela também ajuda a gente a centrar, a trazer toda a atenção para o corpo, parar, né? Então, nós sempre iniciamos com as 9 respirações como preparando o nosso corpo, um espaço seguro e um tempo seguro para a prática. Mas, de fato, o primeiro movimento é um movimento de agitação. Então, quem já é meditador, quem está já há mais tempo praticando, viveu a agitação e, claro, vive a agitação em um dia em que está mais tenso, com mais atividades, com mais preocupações. A agitação mental faz parte, né, do nosso dia a dia, do nosso processo. O segundo obstáculo, que é um obstáculo que me pega muito, 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 é a sonolência. Eu não pago imposto para dormir, então eu durmo com muita facilidade, tanto é que minha prática principal é yogas dos sonhos, né? Yogas dos sonhos, por conta da facilidade que eu tenho para dormir, né? Então, a sonolência, ela surge, naturalmente ela surge.
A sonolência ou torpor penetra na mente como um nevoeiro, um peso, um adormecimento que embotam a consciência. Um peso e um adormecimento que embotam a consciência. Quando isso acontecer, tente intensificar o foco da mente no objeto para atravessar a sonolência. Nas práticas de Salum, né, quando a gente olha para todo o Trulcor, que é toda uma sequência de práticas, o Trulcor tem muitas outras práticas, nós usamos Salum interno, externo e secreto, mas existem outras. E existem alguns ensinamentos específicos quanto à sonolência ou uma mente muito agitada, né? Lembrando que nós temos os 3 canais, e quando nós colocamos a cabeça um pouco inclinada, é para que a gente dê a vazão de energia suficiente para manter a prática. Então, se nós temos muita agitação mental, em algumas práticas no Trucor, eles vão ensinar a gente a inclinar a cabeça. E por alguns instantes, meditar com a cabeça um pouco mais abaixada, como uma forma de diminuir a nossa agitação. Porém, se a gente meditar com a cabeça abaixada, virá o sono. Então é tudo equilíbrio. Se eu tenho uma mente muito agitada, flexiono um pouquinho a cabeça, libero um pouco mais os canais, né, de uma forma que vai diminuir o fluxo de pensamentos. Se eu tenho uma mente muito sonolenta, eu levanto um pouco a cabeça, eu mudo a posição dos canais, só que aí eu vou ter um pouco mais de agitação. Então, se utilizam os movimentos como formas de ou aumentar, diminuir o fluxo mental, correndo o risco de levar à sonolência, ou então levar a cabeça como uma forma de aumentar a vivacidade, porém pode levar à agitação, né? Tem um lama que ensina muito essas práticas, por exemplo, para quem não consegue dormir. Então, aí medita um tempo com a cabeça abaixada, porque isso vai retardando o fluxo de pensamentos e ajudando aí no processo de adormecimento, né? Claro, isso está no Trucor como um geral, não é uma prática que, por exemplo, Tenzin Wangyal Rinpoche traz para nós de forma pontual e não aponta isso no livro. Eu só estou trazendo a título de exemplo mesmo para nós, tá? Seja como for, esses 2 movimentos são os primeiros movimentos. Atravessou a agitação, vem a sonolência. E depois, o terceiro obstáculo, que é a lassidão. Quando surge a lassidão, sua mente pode estar calma, mas um estado mental pacífico e fraco, em que a concentração não tem força, não é um estado desperto. Então, supera a agitação, vem a sonolência. A sonolência pode levar ao adormecimento, mas se pode permanecer ali e atravessar a sonolência. Vem a lassidão. Eu estou presente, mas minha presença é fraca. Não é um estado desperto. Estou presente, sim, estou fazendo chinê, mas a minha presença não é intensa. Né? É uma presença fraca. Não tem força a concentração. É importante reconhecer esse estado pelo que ele é. Pode ser uma experiência agradável e relaxada, e se confundida com a meditação correta, o praticante pode passar anos cultivando lassidão. Erroneamente, porque ele entendeu que ali está esse aspecto desperto da consciência. E nenhuma mudança perceptível na capacidade, na qualidade de consciência.
Se seu foco perder a força e sua prática se tornar frouxa, endireite sua postura, acorde sua mente. Reforce a atenção e mantenha a estabilidade da presença. Considere a prática como algo precioso, o que de fato é, e como algo que levará a obter a mais elevada realização, o que de fato acontecerá. Fortalecendo a intenção, a vivacidade da mente é automaticamente fortalecida também. Então, como superar a lassidão? Vivacidade. A mente desperta. A abertura com muita clareza, né? O estado de abertura, de consciência, com muita clareza, com muita presença. Então, quando a gente fala na prática e diz para relaxar a mente, a gente corre o risco de relaxar tanto de estar, ao ponto de entrar nisso que o Rinpoche chama de lassidão. Você está praticando, né? Mas já não está presente o suficiente, né, para que se tenha todos os efeitos da prática. E ele ainda fala desse risco, né? De se estar pela vida inteira praticando de forma tão relaxada ao ponto de não estar consciente. E é basicamente isso. Porque chinê com esforço, eu tenho um objeto. Chinê sem esforço, já não tenho mais um objeto e posso simplesmente relaxar, né? Só que nesse relaxamento, eu posso perder a conexão com a consciência, com o estado consciente, com o estado desperto. E aí o Rinpoche chama a nossa atenção, né? A Shine última não tem objeto, não tem meditador e não tem objeto meditado, né? Ela é já uma prática de não dualidade e que nós vamos passar aí por esses três grandes obstáculos: a agitação mental, a sonolência e aí essa lassidão, que é um estado tão relaxado em que nós estamos acordados, estamos despertos, conseguimos ficar horas ali, mas perdemos a consciência, perdemos a presença, que é exatamente isso. É o estado desperto, consciente, presente, atento. É muito interessante quando a gente olha nas práticas, nas imagens tibetanas dos Budas, das deidades iluminadas, que elas estão presentes, elas estão com os olhos abertos, né? Elas estão presentes, elas estão despertas, sempre numa perspectiva de presença, de estar ali, desperto. Não tem, como às vezes a gente vê alguns Budas representados, principalmente aqui no Ocidente, que eles estão com os olhos fechados, meditando, né? Então, quer dizer, não é isso, é presente, né? Não desconecta de nada, tá ali. Inteiro, inteira na prática. Então, está relaxado sem esforço, mas presente. Perfeito? Temos aí um tempinho, vamos abrir para um bate-papo. Se alguém quiser fazer algum comentário, trazer alguma experiência, a palavra está aberta. Ô, Denis, você pode falar um Pois pouquinho não? de uma mente dual? Eu- Quando eu penso numa mente dual, é uma mente que está sempre baseada no gosto, não gosto, está sempre arrastada por alguma coisa externa. É isso mesmo, assim? Como é que é A um mente conceito? dual, a mente dual é essa mente do nosso dia a dia, do gosto, não gosto, do certo e do errado, né? Quando nós, por exemplo, praticamos Dzogchen, e nós recebemos instruções de não dualidade, nós recebemos instruções para romper com essa dualidade. Então, fazer experiências do que você não gosta.
Ah, eu não gosto do fulano de tal, elogie ele. Tenha carinho, né? Faça uma demonstração de carinho. Quer dizer, lute contra o convencional. Então, o Dzogchen ele vai tratar muito disso, assim, né? Buscar a não dualidade. E isso é uma luta, isso é uma força que muitas vezes move em direção contrária à nossa natureza, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer. A Então, há um abertura, né? aspecto, é a abertura. Então, um exemplo muito interessante para uma mente não dual é a mente-céu. Porque o céu ele é não dual. O céu, o espaço, ele está presente em todo lugar. Ele não escolhe o que vai cruzá-lo. Se é uma nuvem de tempestade, é uma nuvem branca, se é um avião, se é um pássaro, se é uma pedra atirada, tudo aquilo que passa simplesmente é acolhido. E o espaço não julga. Então, uma boa chance que a gente tem de experimentar mente dual e entender a nossa mente dual é cada vez que a gente olha para um objeto, se a gente tem qualquer tipo de preconceito, imediatamente a gente tem um contato direto com a dualidade. Porque o preconceito chama atenção para a dualidade. E quando, de alguma forma, o Buda vai ensinar sobre isso, ele vai ensinar sobre não dualidade, e isso vai aparecer como Prajnaparamita, que para nós é uma deidade Prajnaparamita, é exatamente a condução do aspecto, a condução da nossa mente para a não dualidade. Né? A condução da nossa mente para a não dualidade, sem forma, forma é vazio, vazio é forma, né? Mas também o aspecto, por exemplo, do eu esqueci. Não, não esqueci, eu só não lembro. O aspecto, por exemplo, do Gati para Sangati Bodhisattva, quer dizer, que está para além da lei, do além do além. E aí é aquele ensinamento que o Buda vai dar quando um ateu pergunta se acredita em Deus, se Deus existe para o Buda, e o Buda vai dizer para o ateu que sim, Deus existe. Depois, um teísta pergunta para o Buda se Deus existe. Para aquele que acredita em Deus, o Buda diz Deus não existe. E o Ananda, no final do dia, pergunta para o Buda, mas peraí, cara, existe ou não existe? Para um você diz uma coisa, para outro você diz outra. E aí ele vai responder, para além do além do além, né? Muitos aqui são alunos do Lama Santen. O Lama Santen usa muito, inclusive o mantra, né, o Gati para Sangati Bodhisattva, como uma forma de apontar para esse espaço não dual que está para além do além do além. Só que esse além do além do além, ele também está no aquém do aquém do aquém. Porque a natureza pura da mente é esse espaço não dual. Toda forma, pensamento, todo preconceito, tudo aquilo que a gente cria é traço kármico que vem na superfície da mente. A escolha por A e B, a escolha do eu gosto e não gosto, né? Mas quando a gente faz um caminho de retorno, a mente é não dual. Ela é simplesmente aberta. Onde surge a dualidade? Na ignorância, que vai dizer exatamente o que você chamou a atenção, Simone. Gosto, não gosto. E a partir do gosto, não gosto, identidade. Né? O problema não está no que gosto ou não gosto. A questão está na identidade. Surge um eu. O eu pressupõe dualidade. E aí, todo samsara surge. Perfeito? Obrigada. Uhum. Obrigado. Na sequência, Ana, a sequência que eu tenho aqui. Denis,
Eu acho assim, é tão incrível, né, que assim, a meditação ela pode ter muitas armadilhas, né? E durante o caminho da meditação, e você, porque o pensamento, a agitação, você, pelo menos, você consegue observar a sonolência, mas o estado em que você acha que está quase na iluminação lá, né? E de repente você está dando com os beiços, e aí é foguete isso, né? Realmente precisa de alguém experiente para saber se você está realmente naquele caminho ou se você está viajando na maionese, né? Se de repente você está achando que tá, se inspirou, está entrando num estado desperto e não é bem assim, né? Eu achei isso assim, pelos ensinamentos ao longo do tempo, eu vejo que isso é algo que é, tem que ser muito bem visto, né? Muito atento, né? Para não se cair nessa armadilha, né? De uma maneira ou de outra. Ana, tem que ter o lama, que aponta, né? Mas tem os sinais. Toda prática tem sinais. Não tem uma prática, gente, que não tenha sinais. Os sinais eles vão surgir. Então, as práticas tântricas, visualização, tudo mais, isso vai surgir no sonho. Isso vai surgir no dia a dia. Os sinais vão aparecer. E esse tipo de prática, por exemplo, Shamat, Shiné, nós reconhecemos os sinais na forma com que nós lidamos com as nossas emoções. Então, para que a gente saiba que a gente está no caminho certo, nós observamos os sinais. E muitas vezes os outros observam os sinais em nós. Como nós estamos lidando com um problema? Como nós estamos lidando com coisas do dia a dia? Né, que antes de praticarmos, de repente, a gente explode com qualquer coisa. Na medida em que a gente pratica, a gente consegue observar a raiva. Não que ela vá sumir, não que nós não vamos sentir raiva. Nós estamos no samsara, nós somos seres humanos. Mas, e o próprio Rinpoche diz, não é sobre negar a raiva. Só que a gente vai ver a raiva e decidir o que faz com ela. Não se deixa tomar por ela. Então, nós conseguimos, talvez a gente não consiga ter muita clareza de por onde a gente está, mas a gente consegue observar os sinais. E é pelos sinais de nossa prática, pela forma com que a gente se apresenta, né, a nossa mente se apresenta, esses sinais mostram aí o quanto a gente está no caminho, o quanto a gente não está no caminho. Sim. Tem um ditado budista que é interessante, né? Que o aluno pergunta para o mestre, no momento de raiva, qual mantra eu devo recitar? E o mestre responde, qualquer um, se você lembrar no momento de raiva de recitar um mantra, o problema está resolvido, né? É basicamente isso. Se você tem consciência naquele momento, a situação você já avançou bastante, né? Então, pouco importa o mantra. Se você lembrar de um mantra, daquele momento que você recitar um mantra, você já resolveu metade do caminho. Isso é Obrigada, consciência, Denis. né? À medida que ela Aham. evolui. Tá bem? Obrigado. Adalto? Boa noite a todos e todos. Boa noite, Denis. Esse aspecto aqui é bem interessante quando ele comenta, né, que você acabará descobrindo que a sonolência é, na verdade, um tipo de movimento da mente que pode ser interrompido por meio de uma concentração mais forte, né? A gente consegue, às vezes, perceber isso. Por exemplo, né, no caso do Lama Santen, né, que eu sou um aluno do Lama Santen.
Eu fico observando, né, os retiros com lama santa. É impressionante. Depois do almoço, você não vê um bochecho. Ele fica estável o tempo inteiro, assim, falando, e quando ele para, né? E a gente almoça e vem aquela sonolência bravíssima, né? Aquela coisa difícil de se segurar, né? Mas eu também tenho essa questão que você coloca da sonolência, né? Mas também observo assim, se dá um bom cochilo depois do almoço, aí fica bom para fazer, dá para prática. Aí, por outro lado, quando a gente consegue dar um cochilo, a sonolência diminui, vem a agitação, né? Porque, de alguma forma, Os lobos. como ele fala aqui, né? A sonolência é uma forma de agitação da mente, né? É muito curioso isso, né? Quer dizer, ou a gente realmente está oscilando entre a sonolência e a agitação. Parece que não tem muita saída aí, né? A não ser treinar mesmo, né? Praticar, praticar, praticar e praticar. Acho que é um pouco A isso que eu estava resposta é, querendo comentar, né? a resposta acaba sendo a prática, né? A porta de Sim, saída sim. é a prática. E aqui tem um ponto muito importante, Adalto. Aí falando de um mestre de outra tradição, o Shagdutuka Rinpoche, ele dizia que a prática, a meditação, ela destrói o ego. Não ela destrói o ego, mas ela vem a dissolução do ego. É o caminho. Só que o nosso ego ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Então ele vai trazer a agitação mental, ele vai trazer a sonolência, ele vai trazer os vários aspectos, porque de alguma forma o que a gente busca, que é essa iluminação, é a total é, integração, né, com a mente iluminada. E a mente iluminada, ela não tem identidade. Um Buda não tem identidade. Ele não é alguma coisa. Ele não é uma coisa que gosta de A e desgosta de B. Né? A gente diz que para um Buda perfeitamente iluminado, lama e ouro é a mesma coisa. Não tem diferença, né? Porque não há dualidade. Mas o nosso ego ele se constitui na dualidade. Ele é o primeiro movimento da dualidade. Eu sou algo. Quem fez o retiro com o Rinpoche na, lá em São Paulo, ele até ficou brincando com a gente com o poema Dzogchen. Eu não sou ninguém. Eu sou um ninguém. Eu sou um nada. Mas aí eu posso ser qualquer coisa. Mas esse ser qualquer coisa é ser nada. Então é um ego que se dissolve, né? Se eu sou um ninguém, eu posso ser qualquer um. Eu sou um zampo. Eu sou o Buda primordial. Mas para ser o Buda primordial, eu não posso ser o ego. Né? Não tem o eu quero, eu desejo, eu não quero, eu não desejo. Tem abertura. Agora, chegar nesse nível, né, é contusão. É um Buda perfeitamente iluminado. Né? Então, nós estamos a caminho. Todos nós somos isso. Basta reconhecer. Agora reconheça. E os ensinamentos por apontamento, eles são muito interessantes, né? Porque te dá um susto e fala, você é contusão. Você é o Buda primordial. Como romper o ego, né? Como não transformar isso em mais um obstáculo da mente, que é o risco também, né? Por isso, o ensinamento Dzogchen, na tradição, ele era um ensinamento dado em muitos mosteiros só depois de uma preparação muito intensa, né? Por quê? Porque chega um momento no ensinamento Dzogchen, que é a grande perfeição, que é o mais elevado dos ensinamentos no Tibete, em que ele vai dizer: você é o Buda primordial. Agora, como receber essa informação? Como estar preparado para isso? E como transformar isso em prática? Né? Tudo isso está dentro do contexto. Né? Um pouco antes eu falava um pouquinho sobre o Nundro,
né, que era essa prática que prepara, que dá os fundamentos da tradição, porque na tradição Bon, nós não precisamos completar o Nundro para receber o Dzogchen. Em algumas tradições, sim. Então, nós estamos constantemente fazendo o Nundro como uma prática fundamental, é uma prática que fundamenta os ensinamentos. E a gente está agora recebendo os ensinamentos do Nundro todo domingo de manhã, né, por um ano, com a Sagmo Yangri. Quem está fazendo o estudo do bardo no momento anterior é a autora do livro. Então, ela tá dando esses ensinamentos também para a Sangha do Brasil. Quem quiser fazer um Nundro com ela, fica convidado. Né? Nós nos encontramos todo domingo às 10 da manhã, das 10 às 11, por um ano, fazendo todo o ciclo do Nundro. Qual é a importância disso? Que nós fazemos todas as práticas fundamentais. Todas as práticas fundamentais são ensinadas ali por ela, e ela nos dá a lição da semana para fazer um Nundro. Então, essa semana ela deu uma lição. Quem quiser se engajar, é possível se engajar na prática, né? A gente coloca ali no grupo, nos grupos, como se inscrever, como participar, para quem tiver interesse. Qual é o benefício disso? Que em um ano a gente vai receber todas as instruções do Nundro de uma professora realizada. Muito interessante, porque ela está dando um Nundro de uma linhagem feminina, né? Isso é extremamente rico, né? Porque nas práticas tibetanas temos as linhagens masculinas e as linhagens femininas do Dzogchen. Essa é um ensinamento de uma linhagem feminina, de uma Dakini, né? E que está na essência aí dos ensinamentos Bon, né? Do Yung Drung Bon. Então, quem quiser se engajar, né? Em um ano aí a gente recebe todas as instruções dessas práticas fundamentais, que tem uma função muito clara, que é purificar os traços kármicos, né? Então, o Nundro ele tem uma função de purificar os traços kármicos e nos preparar, né, para a profundidade do Dzogchen, para a profundidade do reconhecimento da natureza puramente. Não que a gente não possa fazer isso sem o Nundro, mas o Nundro ele acaba sendo fundamental no sentido de manter os fundamentos, né, da prática. Perfeito? Temos mais alguma pergunta, mais algum comentário? Então, nós nos encontramos na próxima segunda-feira. Vamos fazer a nossa dedicação. Vamos fazer a dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria nas três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria nas três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Preste longa vida de Tenzin Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite e até
próxima segunda. Tchau, tchau. Boa Boa noite, noite, Denis. muito Muito obrigado. obrigada. Obrigada, Obrigado a Sandra. todos. Obrigada, Sandra. Todos, Boa a noite. todos. Boa noite, obrigada. Boa noite.